Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Yalei Dias para mais uma aula, dessa vez sobre fatores que potencializam a evolução. Lembre que evolução significa mudança. Então, no ambiente natural vai acontecer alguma mudança e aqueles seres vivos estarão à prova lá da seleção natural. Os que tiverem características para se adaptar, irão se adaptar, nada vai mudar para elas, elas terão boa disponibilidade de alimento, vão ganhar mais espaço na natureza e aumentar sua população em detrimento daqueles que não conseguirem se adaptar. Então lembre-se, evolução significa mudança. Os descendentes são diferentes de ancestrais. E lembre também, você vai relacionar a palavra evolução à variabilidade genética, ou seja, ter indivíduos diferentes. Vou te dar um exemplo aqui. Existe o pai e a mãe, eles podem ter 20 filhos, todos os filhos serão diferentes uns dos outros. Isso é variabilidade genética. Você pode ter até gêmeo univitelino, que eles vão ser diferentes. Isso é variabilidade genética. A evolução lida com esses dois termos, variabilidade genética e mudança ambiental. Bom, vamos estudar hoje fatores que vão potencializar a evolução, fatores que vão contribuir para que essa diversidade aumente. Bem, nós temos aí a mutação, tá? Lembre que a mutação é um processo aleatório, é um processo que ocorre ao acaso, né? Recombinação genética, toda vez que você ouvir esse termo, recombinação genética, você vai lembrar de reprodução sexuada, que vai promover variabilidade genética. Outro fator, migração. Nós vamos entender por que a migração ela vai interferir, provocando variabilidade, provocando diversidade, e também vamos entender sobre deriva genética, que em populações de pequeno porte vai alterar significativamente a frequência daquela população. Muito bem. Primeiro fator é a mutação. Mutação, lembre que é um fenômeno que ocorre ao acaso, é um fenômeno aleatório. Lembra que eu falei para você sobre o dogma central da biologia? Dogma central da biologia, que nós temos aí processo de replicação do DNA. Uma fita do DNA vai se transformar em RNA, e esse RNA vai montar aminoácidos que juntos vão formar as proteínas, que são as características dos seres vivos. Bem, isso é o dogma central da biologia. Isso aqui é como se fosse uma receita da vida. Existem receitas para alimentos, bolo, comida. Aqui é a receita da vida. O DNA se replica, forma um RNA. O RNA forma aminoácidos que vão formar proteínas. Se ocorrer uma mutação aleatória nesse processo, vai promover variabilidade genética. Então imagine que num certo ambiente eu tenho três indivíduos, tá? Uma população com 3 indivíduos. Eles são parecidos entre si, porém um sofre uma mutação. Esse vai se diferenciar. Por isso que a mutação, ela contribui, ela potencializa a evolução, porque vai promover uma variabilidade genética, ok? Então, o primeiro deles, mutação. Lembre que é um fenômeno que ocorre ao acaso. Existem mutações positivas, mutações negativas. E lembre também que, apesar de a mutação ocorrer ao acaso, existem fatores que vão contribuir. Por exemplo, consumo de produtos químicos, como cigarro ou drogas, vão contribuir para que ocorra mutação. Outro exemplo, alta incidência de radiação ultravioleta, isso pode gerar uma mutação, um câncer de pele. Contato com radioatividade, contato com metais pesados como mercúrio, isso tudo vai contribuir para a mutação, porém lembre que a mutação ocorre ao acaso. Pode ser que eu coloque uma pessoa para sofrer radiação ali e que ela não sofra nenhuma mutação. Então, apesar de ter fatores que vão contribuir para que ocorra a mutação, ela vai ocorrer ao acaso. Próximo, recombinação genética. Lembre do que eu falei, você vai associar a recombinação genética à reprodução sexuada. Então, lembra aí, ó, o que é gônada? Tá? Gônada
são aí no homem o testículo e na mulher o ovário. São aí órgãos que vão produzir os gametas. Então, o testículo no homem vai produzir o espermatozoide e o ovário na mulher vai produzir o óvulo. Recombinação genética, você vai lembrar como se fosse um jogo, um baralho. Para a gente jogar baralho, a gente tem que distribuir as cartas e... como é o nome daquele termo? Tu vai cortar isso aqui. Embaralhar. Pronto. Você vai lembrar de recombinação genética como cartas. Para você jogar um baralho, você vai ter que embaralhar e distribuir as cartas. É assim que as gônadas atuam. O testículo vai produzir vários espermatozoides. Lembre-se que um espermatozoide é geneticamente diferente de outro espermatozoide. Uma vez um aluno me perguntou: professor, se fosse outro espermatozoide do meu pai que tivesse fecundado o óvulo da minha mãe, eu nasceria com as características que eu tenho hoje? E a resposta é não. Todo espermatozoide é diferente um do outro, assim como todo óvulo é diferente um do outro, porque ocorre a recombinação genética. Lá na formação do gameta no testículo e no ovário, esses gametas são diferenciados. Então, lembra que evolução tem a ver com diversidade, com modificação? Pois é, a recombinação genética resulta em indivíduos geneticamente diferentes. Outro fator que contribui para a evolução, contribui para a diversidade, é a migração. O que é migrar? É mudar. Existe emigração, ou seja, saída de indivíduos de um determinado ambiente. Por exemplo, eu estou no Brasil e vou para a Austrália. É emigração. Agora, quando vem alguém de fora, é imigração. Bom, por que o processo de migração está relacionado com a evolução? Por que é um fator que potencializa a evolução? Porque, existe uma população, por exemplo, de aves que está no local A e vai se deslocar para o local B. Bom, durante essa migração, essa população de aves vai sofrer pressões seletivas totalmente diferentes. Ela não conhece o que está por vir, não conhece o caminho. Então, vai depender muito da disponibilidade de alimentos que elas vão ter, vai depender dos predadores. Então, existe todo um mecanismo de sobrevivência. Nem sempre todos que estão no ponto A vão chegar ao ponto B. Pode ser que muitos morram. Os que chegam ao ponto B são os que estão adaptados, entre aspas, os mais fortes. Esses mais fortes vão chegar ao ponto B, vão encontrar outra população de indivíduos da mesma espécie e vão cruzar entre si, gerando variabilidade genética. Por isso, a migração contribui, é um fator que potencializa a evolução. E o próximo é a deriva genética. Antes da gente estudar a deriva genética, eu vou fazer uma comparação. Lembre que a deriva genética ela vai promover uma alteração na variabilidade genética. Então, vamos comparar aqui. Eu quero que você entenda que a deriva genética ela vai atuar fortemente em populações pequenas. Então, observe aí. Imagina um ambiente que tem 1000 indivíduos. Nesse ambiente ocorre aí, sei lá, uma catástrofe natural, uma queimada, que mata 10 indivíduos. Ora, eu tinha 1000, morreram 10. Esses 10 vão fazer falta lá naquele ambiente? Claro que não, porque é muito pouco a perca. Já em uma população que eu tenho 20 indivíduos, ocorre a mesma catástrofe ambiental, uma queimada, e morrem 10, metade da população, eu vou ter um prejuízo grande ou pequeno? Muito grande. Então, a deriva genética ela é um processo aleatório que vai afetar populações de pequeno porte. Então, pode diminuir a diversidade da população no ambiente e tem efeitos catastróficos em populações de tamanho pequeno. Então, observe aqui. Eu tenho a geração 1, geração 2 e geração 3. Na geração 1, observe que eu tenho 3 tipos de flores. As flores vermelhas, as rosas e as brancas. Tá? Observe que as que estão em destaque aqui em amarelo, elas conseguem se reproduzir normalmente. Então, nesse círculo aqui, eu tenho uma população de 10 indivíduos.
Desses 10 indivíduos, 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos têm a capacidade de se reproduzir e vão se reproduzir. Então, a geração 1 formou a geração 2. Observe que aqui, pessoal, já mudou a diversidade. Preste atenção, ó, eu tenho 3, 4, 5 flores vermelhas, 1, 2, 3, 4 flores rosas e uma flor branca. Já na geração 2, eu tenho 3 flores vermelhas. Observe que a quantidade de flor vermelha já foi alterada, diminuiu. E ainda mais as flores que conseguem se reproduzir, que estão destacadas em amarelo. Aí, ó, a população de flor rosa continua a mesma, 4, e a população de flor branca aumentou. Então, observe que é um evento aleatório, que vai alterar a diversidade, a variabilidade genética da população. Ora, na geração 1, eu tinha 5 espécies que conseguiam se reproduzir. Já na geração 2, eu tive uma queda. Eu tenho agora só 2 espécies que conseguem se reproduzir. Então, a geração 3, ó, se só vermelho consegue se reproduzir, observe que a população eu tenho somente flores vermelhas. Observe que a deriva genética, no caso aqui, como é flor, pode ser falta de disponibilidade de alimento, né? No sentido de não ter radiação solar, no sentido de a disponibilidade de água para a planta ser pouca, no sentido de o gás, né, o ambiente ser poluído. Então, uma série de fatores podem contribuir para a deriva genética. Então, recapitulando, existem 4 fatores muito importantes que potencializam a evolução: mutação, que promove variabilidade genética; recombinação genética, que é reprodução sexuada, promove variabilidade genética; migração também, e deriva genética. Vamos para as questões. A figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de diferentes vertebrados. Observando-a com atenção, pode-se concluir corretamente que, olha aí o desenvolvimento embrionário do peixe, do anfíbio, do réptil, da ave e do mamífero. Pode-se concluir corretamente que, letra A, existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estágios. Vamos guardar essa alternativa aí. Letra B, a presença de cauda é uma característica comum nos estágios finais do desenvolvimento dos diferentes animais. Cauda, vamos comparar todos os indivíduos aqui, ó. A cauda ela vai predominar em qual etapa aqui? Na etapa 1 todos têm cauda. Etapa 2, ó, cauda, cauda, cauda. Então, está dizendo que vai se destacar apenas no desenvolvimento final. Está errada. Letra C. Os estágios jovens do desenvolvimento embrionário de um animal são bastante diferentes dos estágios jovens do desenvolvimento embrionário de seus ancestrais? Não, são bastante semelhantes. Letra D. Uma ancestralidade comum não pode ser evidenciada através da observação do desenvolvimento embrionário? Não. A gente viu que, por exemplo, na homologia, eles têm a mesma origem embrionária. O Paran, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E letra E. Quanto mais diferentes são os organismos, maior a semelhança embrionária entre eles. Não necessariamente. Nossa resposta correta é a letra A. Existe uma grande semelhança no desenvolvimento embrionário dos diferentes animais, sobretudo nos primeiros estágios. Olha aqui no primeiro estágio, a gente não consegue diferenciar quem é peixe, quem é anfíbio, quem é réptil, ave ou mamífero. Próximo. Tuberculose contra-ataca com bactéria indestrutível. Depois de ter sido quase erradicada nos países ricos e controlada no terceiro mundo, a doença volta a se espalhar sob forma mais ameaçadora, uma variedade resistente a drogas. Essa variedade de bactéria resistente é fruto da... Então, ó, observe que ele está falando em variação, variedade, variabilidade genética, diversidade. Tem a ver com os fatores. Tem a ver com mutação, recombinação genética, deriva genética e migração. Vamos olhar aqui as alternativas. Letra A. A ação mutagênica de certos antibióticos.
Então ele está falando aqui, ó, que a tuberculose contra-ataca com bactéria indestrutível. Então, ó, tuberculose é uma doença causada por bactéria. Como é que se trata? Com um antibiótico. Porém, o antibiótico não estava fazendo mais efeito à bactéria. O que foi que aconteceu? Será que é pela ação mutagênica de certos antibióticos? Pessoal, o antibiótico é feito para matar a bactéria. Ela não causa, por querer, digamos assim, intencionalmente, uma mutação, tá, na bactéria. Letra B. A ação direta de certos antibióticos sobre o DNA bacteriano. Será que é pela ação direta do antibiótico sobre o DNA que vai promover essa variabilidade genética? Não. Se a eficiência do antibiótico sobre o DNA bacteriano fosse eficaz, a bactéria não seria indestrutível. C. Contínua exposição das bactérias a determinados antibióticos que induzem a resistência. Vamos segurar essa alternativa aí. Letra D. Seleção natural de bactérias acostumadas ao antibiótico. Ou letra E. Seleção de linhagem de bactérias mutantes resistentes aos antibióticos. Pessoal, a alternativa mais correta, letra E. Seleção de linhagens de bactérias mutantes. Ora, presta atenção, vamos supor que tem uma população de bactérias onde o antibiótico está atuando para matá-las. Quando a pessoa toma um antibiótico regularmente, direitinho, de acordo com a prescrição médica, grande parte dessa população de bactérias é morta pelo antibiótico. O que acontece é que, como as bactérias são diferentes umas das outras, né, quando elas têm variabilidade, algumas já têm resistência àquele antibiótico. Tá? Ou talvez seja porque a pessoa não está tomando o antibiótico corretamente. Começa a tomar, não sente mais os sintomas da doença, para de tomar. Isso faz com que aquelas bactérias que não morreram continuem sobrevivendo e desenvolvam uma resistência. Não é nem que desenvolve, é porque já tem características de resistência. Bom, a letra E fala um termo muito importante, bactérias mutantes. O que ele quer dizer com isso? Que são bactérias diferentes da maioria da população. Por quê? Porque elas são adaptadas, elas já têm características resistentes a antibióticos. Essas bactérias vão permanecer ali intactas, mesmo com a ação do antibiótico, e vão continuar se reproduzindo, por isso que a doença tuberculose continua assolando aí a população. Letra E. Próximo. Aqui nós temos um quadro de espécies, temos chimpanzé, gorila, gibão, macaco rhesus e o sapo, e à direita, aminoácidos diferentes em relação ao homem. Então ele está comparando as espécies com o homem. Aminoácidos diferentes. Lembra que o aminoácido vai formar a proteína. Tá? Então o chimpanzé não tem nenhuma diferença dos aminoácidos do chimpanzé para o homem. Já o gorila tem uma diferença. Gibão, duas diferenças. Que diferença é essa? No rearranjo de aminoácidos, na formação da proteína. O macaco rhesus já tem 8 diferentes aminoácidos. E o sapo, 67, é o maior que tem, né? A análise do quadro anterior permite fazer as seguintes afirmativas. 1. O grau de parentesco entre o gorila e o homem, olha aqui o gorila e o homem, é maior entre o homem e o chimpanzé? O grau de parentesco entre o gorila e o homem é maior, ou seja, o gorila é mais próximo do homem do que o homem com o chimpanzé? Não. Por quê? O chimpanzé não tem nada de diferente do homem, olha aqui o 0. Já o gorila tem um aminoácido diferente. Então, alternativa 1, falsa. Seria o contrário. 2. A sequência de aminoácidos existentes na proteína do gibão. Bora olhar o gibão? Tem 2 aminoácidos diferentes do homem, né? É uma evidência de que, evolutivamente, ele está mais afastado do homem do que o macaco rhesus. Bora ver. O que está mais afastado é o que tem menos aminoácidos, é o que tem mais aminoácidos diferentes. Para olhar aí, ó, o macaco rhesus tem 8 aminoácidos diferentes. E o gibão só tem 1. Quem é o mais diferente aí? Com certeza é o macaco rhesus, né?
Então, a sequência de aminoácidos existentes na proteína do gibão é uma evidência de que evolutivamente ele está mais afastado? Não. O gibão ele está mais próximo e não está mais afastado. Tá? Então, 1 e 2, falso. 3, provavelmente a grande distância evolutiva entre o homem e outras espécies deve ser a existência de mutações ocorridas no DNA. Corretíssimo. Lembre que mutação é um fator que potencializa a evolução, ou seja, promove variabilidade genética, promove diferenças entre os seres vivos. Então, a alternativa correta, letra C, 3 apenas. Próxima. A mutação, a migração, deriva genética e a seleção natural, olha aí, ó, os fatores que potencializam a evolução, têm efeitos diferentes na variação genética, dentro das populações e entre as populações. Considerando populações diferentes, assinale a alternativa que apresenta o fator que tem maior chance de diminuir, olha aí, ó, maior chance de diminuir a variação genética entre as populações, ou seja, para a evolução, o importante é ter variabilidade genética, mas a questão está cobrando o que tem maior chance de diminuir essa variabilidade genética. Todos aqui, na verdade, quando você vê as alternativas, a priori, se você for muito afobado, você marcaria deriva genética, porque a deriva genética ela diminui a variedade, né, a variabilidade. Porém, ele está falando maior chance de ocorrer, né? A maior chance aqui é a migração, pessoal. A todo momento, na natureza, a gente vê indivíduos migrando, seja populações de aves, populações de leões. Os animais, em geral, eles ficam migrando, até as plantas, né? São dispersadas pelos ventos, por insetos, por abelhas, por aves. Então, o processo de migração é o que ocorre geralmente, tá? Que promove essa variabilidade genética entre as populações. Então, letra D de dado. Considere as afirmativas a seguir. 1. As mutações, sendo fonte de variabilidade genética, ocorrem continuamente com o propósito de adaptar os indivíduos ao ambiente. Olha aí, ó, toda vez que falar em mutação, você vai lembrar que é um processo que ocorre ao acaso e a alternativa está dizendo que a mutação tem um propósito. Não tem. Simplesmente ocorre ao acaso. 2. A migração permite que se estabeleça fluxo gênico entre populações diferentes, diminuindo as diferenças genéticas entre elas e reduzindo a chance de especiação. Ora, migrar é sair do ponto A para o ponto B. Quando eu chego ao ponto B, eu vou encontrar uma população que é diferente, né? E quando eu me cruzo com ela, eu vou promover, vou aumentar as diferenças. E ele está dizendo que vai diminuir. Alternativa errada. Então, sobra 3 e 4, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A seleção natural não altera a frequência dos genes. A seleção natural não altera a frequência dos genes. Altera sim, sem dúvida nenhuma. Seleção natural vai atuar como uma peneira, selecionando os indivíduos mais adaptados. 4. O estabelecimento de uma nova população a partir de poucos indivíduos que emigram da população original é um exemplo de princípio ou efeito do fundador. Pessoal, o efeito do fundador é uma população em que ocorreu uma catástrofe ambiental que dizimou parte da população, sobrando outra. Essa outra vai, entre aspas, fundar uma nova população com uma nova carga genética. Sinal alternativo que contém as afirmativas corretas. A gente vai eliminar a letra A, a letra B e a letra C, porque a 1 está incorreta, fica entre 2 e 3 e 2 e 4. Seleção natural não altera a frequência dos genes, falso. Alternativa correta, letra E, 2 e 4.
2. A migração permite que se estabeleça fluxo gênico entre populações diferentes, diminuindo as diferenças genéticas entre elas e reduzindo a chance de especiação. Está correto? Por quê? Porque se a população A é muito diferente da população B e elas mesmo assim se cruzam, vão diminuir as diferenças genéticas entre elas, tá? Reduzindo a chance de especiação. O que é especiação? É o processo de formação de novas espécies que pode se dar por anagênese ou cladogênese, letra E. Considere as seguintes ocorrências nos seres vivos: reprodução assexuada, autofecundação, predatismo, competição e mutação. São favoráveis para a ocorrência de evolução. São favoráveis para a ocorrência de evolução. Então, a gente vai procurar alternativas que promovem variabilidade genética, promovem diferenciação, diversidade dos seres vivos. Bora lá. 1. Reprodução assexuada. Reprodução assexuada é um indivíduo que forma dois indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, são clones. Isso acontece em planárias, que são platelmintos, acontece em esponjas, acontece em plantas. Isso não gera diversidade, variedade genética, então está fora. 1 está fora, elimina a letra A, elimina a letra D. Autofecundação. Autofecundação é o indivíduo ele mesmo se fecundar, ou seja, ele é hermafrodita, tem os dois sistemas reprodutores. Isso acontece muito em minhocas, por exemplo, que tem os dois sistemas reprodutores, às vezes eles se encontram e eles se autofecundam. Tá? Isso não tem muita variabilidade genética, então está fora. Tem a tendência de formar indivíduos geneticamente idênticos, muito parecidos. A variabilidade genética na autofecundação é muito pouca. Então, tudo que tem 2 a gente vai eliminar. Letra A e letra D estão fora. Predatismo. Será que predatismo promove variabilidade genética? Predação. Por exemplo, um leão que se alimenta da zebra. Isso vai promover variabilidade genética? Vai, sabe por quê? Porque a zebra, por exemplo, que foi pega, porque ela não conseguiu sobreviver, ela não conseguiu escapar. Então, entre aspas, para a natureza, ela foi fraca, por isso ela foi eliminada. Então, as zebras que conseguiram escapar, elas vão se sobressair. Então, o predatismo é uma forma de peneirar quem são os indivíduos mais adaptados do que os outros. Competição é da mesma forma. Por exemplo, competição entre indivíduos da mesma espécie. Dois leões por território. Eles vão competir ali, vão lutar. O que ganhar vai ter o território, vai ter as fêmeas, vai ter alimento em abundância. Então, é uma forma de promover variabilidade genética, porque vai vencer o mais forte. Esse mais forte vai ter o direito de se reproduzir com as fêmeas para promover, para transmitir seus genes fortes. E, claro, sem dúvida, mutação corretíssima é o que mais promove variabilidade genética. Então, do 3, 4 e 5, letra E. No intervalo da aula de biologia, um aluno contou a seguinte piada: 2 cervos conversaram e passeavam pela mata, quando um deles gritou: "Uma onça, vamos correr?" Ao que o outro respondeu: "Não adianta correr, ela é mais veloz que qualquer um de nós." Aí o outro falou: "Eu sei, mas a mim basta ser mais veloz que você." O diálogo entre os cervos exemplifica um caso de competição interespecífica. Olha aí, ó, a diferença entre interespecífica e intraespecífica. Bora lá. Intraespecífica é dentro. Intra significa dentro. Competição entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, 2 leões competindo por fêmeas ou por território. Interespecífica é uma competição de indivíduos de espécies diferentes. Então, se liga: intraespecífica, indivíduos da mesma espécie; interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Pessoal, aqui a relação não é predominantemente competição, é uma seleção natural. Tá? Ali eles têm um predador diante deles e eles vão lutar pela sobrevivência.
Então, isso a gente chama na natureza de seleção natural. É a natureza peneirando, selecionando quem são os indivíduos mais aptos para continuar vivos. E radiação adaptativa não tem nada a ver, e mimetismo também não tem nada a ver. E radiação adaptativa está relacionada à anatomia comparada, ao processo de homologia. E o mimetismo é uma adaptação dos seres vivos, onde um indivíduo simula outro indivíduo bem perigoso. Por exemplo, asas de mariposas ou borboletas que têm uma pigmentação parecida com a naja, né? Então, ela ali é uma estratégia para ela escapar dos seus predadores, para intimidar os predadores. Isso é mimetismo. Populações diferentes podem ser caracterizadas pela frequência de seus alelos e de seus genótipos. Contudo, a migração permite o fluxo gênico entre as populações, alterando as frequências alélicas e genotípicas. A migração pode ocorrer pela entrada, imigração ou saída, imigração de indivíduos da população. Sobre a migração, é correto afirmar que: letra A. Populações adjacentes, ou seja, populações próximas, entre as quais há intensa migração, diferem mais em suas frequências alélicas e genotípicas? Claro que não, né? Vamos supor, nós temos uma população A e B que estão ali bem próximos. Se a gente for comparar uma população A e C que estão bem distantes, com certeza a população AB ela vai ter frequências alélicas e genotípicas mais semelhantes, ao contrário do que a letra A está falando. B. Nas populações há muito tempo isoladas, entre as quais há pouca migração, quando esta ocorre, tende a ter pouco impacto na alteração da composição genética? Pouco impacto não, muito impacto. Letra C. Os efeitos da imigração dependem fundamentalmente da frequência dos imigrantes em relação aos nativos. Quanto maior a população nativa em relação aos imigrantes, maiores os efeitos da migração, ao contrário. Quanto maior a população de imigrantes em relação aos nativos, aí sim, a questão trocou. Letra D. Os efeitos da imigração dependem da frequência dos imigrantes em relação aos nativos, olha aí, e da diferença de frequência dos genótipos entre os imigrantes e os nativos. Correta. Letra D. Letra E, por que está errado? Os efeitos da imigração dependem da frequência dos imigrantes em relação aos nativos e da diferença na frequência dos genótipos entre as populações. Se a frequência dos genótipos for a mesma entre os imigrantes e nativos, os efeitos da imigração dependerão apenas da frequência dos imigrantes? Não, não vai depender apenas da frequência dos imigrantes. Sempre depende da frequência dos nativos em comparação aos imigrantes. Letra D. Então essa foi a nossa aula. Desejo bons estudos para vocês e um forte abraço.